Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafaela, faço parte do time aqui de Gebsa-Prev. Bom, então hoje iniciamos aqui uma live referente à educação financeira infantil com a Rita Rodrigues. Então, ela é educadora financeira, né, e fundadora da Coisa Rica. Seja bem-vinda, Rita, seja bem-vinda a todos. Muito obrigada, Rafa, pela oportunidade, né? Obrigada também, Natália, obrigada, GE, né? E muito feliz aí por ver essas iniciativas nas empresas, porque é a oportunidade que a gente tem de trazer esse conhecimento, que, na minha opinião, sem trocadilhos, é muito rico, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade, espero que vocês aproveitem aí o conteúdo. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Não é o foco aqui, mas só para vocês entenderem quem é a Rita, né? Como ela chegou até aqui. Então, bom, eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo, então fiz uma carreira no mundo empresarial. Foram 10 anos desses 17 trabalhando na área financeira, então foi onde eu adquiri um skill mais técnico, né? Onde eu falava muito, vivi o mundo das finanças, né? Mas eu tinha um sonho em paralelo, que andava em paralelo, de um dia ter o meu próprio negócio, de um dia caminhar com as minhas próprias pernas. E aí a maternidade, né? Quem já é mãe ou quem pensa em ser um dia vai me entender. Realmente a gente dá uma bagunçada na cabeça, assim, a gente começa a definir algumas prioridades, o que a gente julga importante, enfim. E aí foi quando eu falei, bom, acho que agora é o momento de eu pensar nessa carreira solo, e só que eu não queria mexer muito na questão assim do que eu já fazia, né? Então eu saí das finanças corporativas e fui para as finanças pessoais. Então eu acabei me desligando dessa empresa. Meu filho tinha na época 2 para 3 anos, então são 3 anos aí que eu estou nessa fase, né? Nesse mundo do empreendedorismo, auxiliando famílias. Falando um pouquinho da minha formação, né? Eu sou formada em administração de empresas pela FEI, pós-graduada em gestão financeira pelo INSPER, então já vim buscando essa formação também, né, dentro das finanças, e atualmente eu trabalho com consultorias em planejamento financeiro pessoal e também desenvolvo projetos e materiais que auxiliam na educação financeira das crianças. Então, como a Rafaela comentou, sou educadora financeira e fundadora da Coisa Rica, muito em linha do que eu vivo com o meu filho. Eu vou explicar um pouquinho aí para vocês sobre isso. Acho que pode já passar, por favor. Perfeito. Rita, antes da gente iniciar aqui a palestra, né, eu vou pedir só, por favor, para o pessoal acessarem aqui o link, tá? Por conta que essa palestra vai ser interativa, tá? Então, eu peço por gentileza para vocês entrarem, né, no www.menti.com e inserir o código 18 11 19 70, tá? Ou se não, se vocês preferirem, vocês podem direcionar ali a câmera de vocês no QR Code que consta ali do lado, tá? Então, mais para frente, teremos algumas perguntinhas, né, para vocês, referente ali à palestra, e aí depois, no finalzinho, vai ter ali um momento para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, vai ser tudo nesse link, então eu peço, por gentileza, para vocês ficarem nesse link até o final da palestra, para a gente conseguir interagindo aqui com vocês, tá bom? Legal. Perfeito. Bom, então vou deixar mais uns segundinhos aqui para o pessoal, porque logo em seguida a gente já vai começar ali a perguntar em questão de idades, né? Para saber mais um pouquinho referente à idade das crianças, né? Se vocês já fazem algum tipo de finança pessoal, né? Com os filhinhos de vocês. Exatamente. Perfeito, vamos lá então. Bom, então, a primeira pergunta, né, ali no nosso link é: quantos anos a sua Coisa Rica tem, né? Então, de 0 a 3 anos, de 3 a 5, de 5 a 10 ou maior que 10 anos? Muito bom. Tá bem empatado aqui. A maioria aqui de... Legal, a maioria seria dos 5 anos, né? Muito bom. Uma idade muito boa para o pessoal que está assistindo agora.
Sim. Só para vocês terem uma noção, meu filho tem 6, então tô nessa faixa aí também. E aqui, pessoal, acho que é válido também, se alguém estiver assistindo e não tem aí filhos, mas aí sempre tem alguma criança próxima, né? Um sobrinho, um afilhado, enfim, falando por mim aqui, aí pode responder também. Podemos ser referência para qualquer criança, independente do parentesco, né? Com certeza. Muito bom, então acho que está Tá bem distribuído. Né? Legal que como eu vou falar de todas as faixas, vai abordar todo mundo. Muito bom. Bom, passamos para a próxima pergunta. Então, você já aplica algum método de educação financeira? Sim ou não? Vamos ver se o pessoal ali já faz esse tipo de interação com o pessoal. Legal. Com essas coisas ricas. Ali estão ganhando, não, mas ali tá quase meio a meio, né? Mas a maioria ali tá como não. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal terminar de responder. Eu acho que está bem dividido mesmo, Rita. Mas é bom, né? Pelo menos o pessoal ali já tem uma interação legal, com os pequenos. Bom, e para as pessoas que responderam como não, né? Então, qual o motivo, né, que ainda não iniciou ali essa interação, né, de educação financeira? Vamos ver. Então, temos a opção falta de tempo, falta de conhecimento, não gosto do assunto, acho muito cedo para pensar nisso. Ou outros motivos. Maioria de falta de conhecimento, então hoje é o dia para ganhar bastante conhecimento, né? Bom, pelo menos ninguém não gosta do assunto, né? Isso já ajuda também. Isso já ajuda. Exatamente. Quer dizer, vamos ver, né? Acho que eu me precipitei um pouco, vamos ver. E não tem nenhum problema também, tá? De repente eu posso mudar essa sua opinião. Muito bom. O pessoal acha que é muito cedo para pensar nisso. Ou ficou entre falta de conhecimento e acha muito cedo. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada pelas respostas. Sim. Então, mais para frente vai ter ainda um pouco mais de interação com vocês. Mas agora eu passo a palavra aqui para a Rita para iniciar. Obrigada, viu, Rita? Imagina, obrigada a você. Foi legal para ter essa noção. E vamos só recapitulando, né? Ficou meio a meio, alguns metade já praticam algum método de educação financeira, a outra metade não. Os que não aplicam, né, ficou mais entre acham muito cedo, não tem conhecimento sobre o assunto, e a faixa etária ficou muito bem dividida aí, então legal que tudo que eu falar aqui, de alguma forma, vai atingir todo mundo, né? E essa era a ideia mesmo. E aí espero que com essa nosso bate-papo aqui, essas pessoas que ou julgam que é muito cedo ou por falta de conhecimento, de repente vão ter uma outra visão depois disso, ou não, vão realmente confirmar aquilo que elas já tinham em mente. Imagino que falta de conhecimento, eu espero de verdade que isso mude depois dessa palestra, com as informações que eu trouxe aqui para vocês. Bom, falando um pouquinho, só como curiosidade, título de curiosidade, para a gente quebrar aqui um pouco o gelo, por que coisa rica, né? E aí eu vou explicar aqui para vocês, porque isso aconteceu de forma muito natural, e eu percebendo, peguei isso, falei, opa, acho que vai ser um nome bacana aí para o meu projeto. Porque é a forma que eu chamo meu filho, tá? Então, eu naturalmente o meu filho é o Eduardo, mais conhecido como Dudu, e eu muitas vezes falo minha coisa rica da mamãe, vem aqui coisa rica, né? E isso, de tanto que eu falava com ele, eu perguntava às vezes, quem é a coisa rica da mamãe, né? Ele fala, é o Dudu. Então, ele mesmo já se reconhece aí como coisa rica. Então, foi muito natural para mim. E aí eu pensei, poxa, além de ser algo muito pessoal, de certa forma, a palavra rica, né? Riqueza, rica, finanças, então
traz esses dois lados, né, que é o que eu quero passar com esse projeto, o lado pessoal, o lado emocional, o lado relacional e o lado das finanças, como a gente combina tudo isso, sabendo que as emoções com as finanças nem sempre dá jogo, né? Às vezes complica um pouco as emoções aí quando elas falam mais alto, quando o assunto é finanças. E aí foi muito interessante quando eu divulguei isso nas redes, que muitas pessoas também se identificaram. Nossa, meus pais me chamavam assim, ou minha avó me chamava assim. Então, é isso que eu quero mesmo, essa proximidade, essa coisa pessoal, né? Quebrar um pouco essa questão de finanças ser algo lógico, ou muito racional, ou de certa forma chato, né? Então, é isso. Então, pode passar, Rafa, por favor. E aí eu quero falar um pouquinho aí como tudo começou, né? Eu falo que nasce um filho, nasce um planejamento financeiro. Não sei se vocês concordam com essa frase, mas foi o que eu vivi, tá? Então, só para vocês saberem, até 6 anos atrás, eu achava que eu cuidava das minhas finanças. Então, para mostrar que sou uma pessoa normal como qualquer pessoa, tá bom? Só criei uma consciência sobre as finanças e a importância dela, até por uma necessidade, né? Quando nasce um filho, você começa a identificar as prioridades, as responsabilidades, e que se trata de um relacionamento de longo prazo, né? A gente pensa, poxa, no mínimo uns 18 anos aí vai ser dependente financeiramente dos pais, né? E como vai ser isso? Como a gente vai tratar isso? Então, esse alerta me despertou muito na maternidade, e foi quando eu fui buscar me desenvolver, buscar entender um pouco mais sobre isso. Aí, Rafa, passa para o próximo, que aí vai ser mais fácil de eu explicando. Então, gente, era o seguinte, eu tinha uma visão muito mais imediatista das coisas, né? Então, era tudo mais ali no curto prazo. Me julgava uma pessoa organizada financeiramente, porque pagava todas as contas, né? E aí eu tenho aquelas lições dos pais, né? Eu lembro da minha mãe sempre falando para mim não dar o passo maior que a perna. Então, eu não dava o passo maior que a perna, eu não me endividava, pagava todas as minhas contas. Então, assim, orgulho da minha mãe, né? Tá tudo certo. E até, pegando o link, né? Eu não tive educação financeira na minha infância, como a maioria dos brasileiros não tiveram. E mesmo porque os nossos pais viveram outras épocas, né? Era uma outra realidade. E eles também dão aquilo que eles também têm, que eles provavelmente também não tiveram educação financeira com os pais deles. Mas eu falo que a gente tem que quebrar isso, né? Não é porque funcionou dessa forma até agora que daqui para frente não pode ser diferente. Hoje em dia temos muita informação, a informação ela é disseminada de uma forma, né, muito rápida, muito dinâmica. Então, são outros tempos, são outras oportunidades, e a gente pode sim fazer a diferença, aproveitando aí as nossas coisas ricas, até com uma motivação para isso, né? Então, foi isso, era uma visão até então muito imediatista, comecei a definir prioridades, achava que pagar conta no final do mês era suficiente, né? Saber lidar com as emoções, quando vem um filho, você percebe que o lado emocional, o lado relacional pesa muito, e aí como conciliar isso com as finanças, né? Também um pensamento de longo prazo, não só pensando que é um ser, né? Um ser humano que vai ser dependente financeiramente dos pais por pelo menos 18 anos, mas vou além. Como os pais vão estar na aposentadoria para que esses filhos tenham liberdade para criar sua própria história e sua própria realidade financeira. A gente também sabe que, até por uma questão da educação financeira não ter sido disseminada antigamente, hoje muitos pais vivem uma realidade financeira com dificuldade e que muitas vezes os filhos precisam cuidar disso, né? O que não é também nenhum problema, não, né? Acho que assim, os filhos também, é o momento dos filhos cuidarem dos pais, mas eu penso, poxa, se eu posso mudar também essa realidade e dar essa tranquilidade para o meu filho, por que não? Mesmo porque vai ser bom para mim também, eu vou ter uma qualidade de vida lá na frente que vai ser bom para mim, para o meu marido, enfim. Então, são pensamentos interessantes para a gente ter. E aí, obviamente, eu fui atrás do planejamento financeiro. E aí, né, gente, vou dar já um primeiro contexto do porquê a importância da educação financeira na infância. Eu vou falar também da parte do desenvolvimento da criança, mas primeiro eu quero trazer um dado, um contexto, que primeira vez que eu tive acesso, eu me choquei.
Eu não tinha noção disso, não sei se vocês têm. Depois vocês me contam aí quando a gente for bater o papo aí lá no final. Mas contra dados não há argumentos, né? E os números não mentem. Então, até por conta dessa questão da nossa realidade, não ter tido educação financeira nas escolas, atualmente a população brasileira é de aproximadamente, né, 214 milhões de brasileiros, na terceira idade, que eles consideram acima de 60 anos, são 37 milhões, e 1% apenas, que representa 370 mil pessoas na terceira idade, são dependentes financeiramente, independentes, desculpa. Então, eles têm o próprio recurso para se autossustentar na terceira idade. O que vem muito em contra até com essa palestra, né, porque vocês são da área de previdência, que é uma ferramenta pensando na aposentadoria, pensando no longo prazo. Então, é mais um ponto aí para reforçar a importância, de fato, de vocês investirem no longo prazo, né? Usar esses recursos, esses ativos financeiros para ajudar vocês na construção dessa aposentadoria, porque a realidade mostra que isso é muito pouco, hoje é muito baixo esse número, né? E é realmente assustador. E os outros 99% desses 100% aí de pessoas na terceira idade, dos idosos, eles dependem ou do INSS, de ajuda de parentes, como eu comentei, né? De amigos, ou nem pensaram sobre o assunto, vão continuar trabalhando até que isso seja possível para se autossustentarem, né? No momento que, eu brinco, né? No momento de colocar o chinelo havaiana, a pessoa ainda está preocupada em pagar as contas, porque realmente não criou seu pé de meia lá na frente, né? Lá para frente. Então, isso é um dado alarmante, é um dado que choca e é um dado que fala, então vamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, porque vamos mudar essas estatísticas, né? Vamos mexer nesse 1%, vamos virar 2, 3, 4, enfim, vamos dar uma equilibrada nisso aí, né? E realmente tem muita pista aí para se trabalhar quando se trata de educação financeira. Pode passar, Rafa. E aí, né, a questão é o seguinte, né? As pessoas também, aquela visão imediatista que a gente tem que parar de ter essa visão, principalmente pensando aqui na criação dos filhos, né, e tudo mais. As pessoas às vezes falam assim, tá bom, Rita, mas você está falando aí de um horizonte de 30, 20 anos, né? Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, né? Pode ter essa objeção. Poxa, eu vou pensar lá com os meus 65 anos, eu nem sei se eu vou estar viva amanhã, não vou ficar me preocupando com isso. Porém, as estatísticas também mostram que estamos vivendo cada vez mais, né? Então, isso também é uma análise de pirâmide etária, né? Onde mostra, quando a gente olha aqui, né, 2013, 2040 e 2060, você vai percebendo que antigamente ia afunilando, né, e isso está ficando cada vez mais gordinho, parecendo tipo um jarro, né? Então, mostra que sim, estamos vivendo mais e vivendo por mais tempo, né? Então, a chance de estarmos lá na frente, a chance de vivermos mais até lá na frente é muito grande, por isso que a gente precisa ter respaldo financeiro para isso, né? Bom, vamos lá, dando continuidade, né? Então, como podemos melhorar as estatísticas? Com a educação financeira, gente, não vejo uma outra forma, né? Você ter conhecimento, criar a consciência e fazer algo diferente hoje para ter um resultado diferente no amanhã, né? Então, educação financeira é uma ferramenta de educação para a vida, né? E por que não já aplicar com as nossas coisas ricas que estão abertas a conhecimento, a aprendizado, né? Eles são umas esponjas, né? O que você fornecer para eles, eles vão pegar aquilo para eles também e vão se desenvolver com base nisso, né? E a primeira infância é uma fase muito importante no desenvolvimento da criança que vai refletir nas atitudes da vida adulta, né? Hoje, falando dos meus atendimentos em planejamento financeiro, uma das perguntas que eu faço é: como foi a sua relação com o dinheiro na infância? E aí, muitas vezes, dependendo de como foi isso, de uma forma até às vezes negativa, reflete muito na situação que a pessoa está hoje. É impressionante, ó, eu não sou psicóloga, não sou nada disso, mas só fazendo link com situações, a própria pessoa que está me contando já cai as fichas. Nossa, então talvez é por isso que eu faço isso hoje.
Então, o que a gente vive na infância é muito forte, não só para as finanças, mas para o nosso comportamento de forma geral, né? Então, é muito importante. Passa aí, Rafa, por favor. E aí, né, o que a criança desenvolve com a educação financeira ainda na infância? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios, né, que você pode, que a criança pode desenvolver recebendo esse tipo de orientação e esse tipo de educação. Então, o primeiro ponto é, ela entende o que é o dinheiro, né? Que o dinheiro, ele é uma forma de troca, que se ela der aquele dinheiro, ela vai receber alguma coisa que ela está desejando naquele momento. Então, que é importante cuidar do dinheiro, que não é algo que você pode amassar, jogar na água, pisar, fazer aviãozinho, né? Então, ela tem acesso ao dinheiro físico, ela mexe com dinheiro e também já tira aquela crença de que dinheiro é sujo, né? Uma das coisas que a gente, como eu disse, a gente recebe muita carga de informações na infância. E quem nunca ouviu dinheiro é sujo, dinheiro só quem é ruim tem dinheiro, enfim, tem várias crenças aí famosas, né? Não necessariamente a gente ouviu todas, vivenciou todas, mas sabe que elas existem. Então, tira essa coisa do dinheiro é sujo. Deixa a criança mexer mesmo, obviamente com a supervisão dos pais ou dos responsáveis, deixa ela entender o que é moeda, o que é o dinheiro, a nota, mesmo porque, eu até falo, olha, deixa o meu filho brincar não, né, mas ter o acesso à nota, porque daqui a pouco provavelmente não vai ter mais isso, né, vai ser tudo no digital. Então, eu ainda falo, você ainda é a geração que ainda vai poder saber o que é o dinheiro físico, talvez daqui a um tempo isso já não vai ser mais possível, o que não impede da gente educar, mas, na minha opinião, a criança é muito literal ainda, né? Então, ela ter contato, ela ter o tato, ajuda muito, tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade enquanto ainda tem dinheiro circulando, o físico, né? Então, aprender a esperar e a valorizar, e isso eu vejo na prática com meu filho, eu vou explicar um dos métodos que eu uso com ele, mas é impressionante como é importante essa questão de... E a criança, ela não tem percepção de tempo, né? Ela precisa ter previsibilidade. Para ela, um dia, um mês e um ano é a mesma coisa, né? Então, você falar que você vai só comprar daqui 3 semanas um determinado brinquedo, um determinado produto, porque ele vai juntar dinheiro para isso, pode ser um desafio. Tem crianças que super respondem bem, tem outras que não. E aí você vai adequando e vai percebendo isso, mas só na prática, né? Então, é quando a criança entende que para comprar algo ela precisa juntar o dinheiro, e ela desenvolve a habilidade da paciência, e mais do que isso, né? Valoriza o dinheiro, porque ela percebe o esforço que foi esperar por 3 semanas para conseguir comprar o determinado brinquedo que ela queria. Então, ela consegue ver, nossa, isso aqui é difícil, isso aqui é suado, né? Não é um negócio assim, passa nesse negocinho de plástico aí, mãe, né? Que é o cartão de crédito. Então, ela sabe, né, de onde está vindo isso. E também fazer escolhas. Então, a criança aprende a fazer escolhas e, consequentemente, o uso inteligente do dinheiro. Vou dar um exemplo também. Meu filho estava juntando dinheiro para comprar um carrinho, e aí a gente foi num restaurante que tinha aquelas máquinas de bolinha de R$2, que fica pulando, e a gente tem que ficar correndo atrás da bolinha que pula pra caramba. E aí ele, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Então eu virei e falei assim, tá bom, você tem o seu dinheiro, então pega do seu dinheiro e compra a bolinha que você tanto quer. E na hora, sem eu falar nada, ele falou, mas e o carrinho que eu quero comprar? Então, aí você vai ter que escolher. Talvez o carrinho você vai demorar um pouco mais, porque você vai ter que tirar o dinheiro do seu cofre. E aí ele parou, juro para vocês, você percebia que estava pensando, assim, estava juntando lá na cabecinha dele, e aí ele virou e falou assim, não quer, hoje eu não quero. E foi embora e não comprou a bolinha. Então aquilo para mim foi, nossa, né, o ápice. Eu falei, gente do céu, que demais isso. Mas vou também contar que o contrário é verdadeiro. Aí teve um dia que estava com o amiguinho, foi influenciado por amiguinho, não quis nem saber se ia demorar para comprar o que ele queria, foi lá e comprou a bolinha. Então já teve o sucesso e o dia que ele foi influenciado de forma externa. E ok, ele vai arcar com as consequências disso, vai demorar um pouquinho mais para comprar o que ele queria, tá? Mas é bem legal ver a criança, ela mesmo, passando por aquilo e tendo que pensar e escolher, é super interessante. E você foge um pouco daquele peso da gente ficar falando não, né?
Não, vai ficar gastando dinheiro com essa bobagem? Não, não é bobagem, ele gosta, ele quer, mas ele vai ter que fazer escolhas. Então, você fala um não de uma forma diferente, você passa a responsabilidade para ele, né? De uma forma bem tranquila. Pode passar, Rafa. Ah, já foi, desculpa. E aí, o planejar e sonhar, né? Então, a criança percebe que para ela realizar, ela precisa esperar, guardar e escolher. Isso faz parte do planejamento. Então, é você incentivar a criança a se projetar, né? O que você quer? Pensa no que você quer. Qual que é um sonho que você quer realizar, né? Isso com o tempo, hoje é um carrinho, amanhã pode ser algo um pouco mais desafiador, de repente uma viagem lá na frente, que a criança vai ajudar a pagar, enfim. Mas são coisas que você vai estimulando a criança a essa criatividade, a esse sonhar, né? Não deixar perder isso que é tão natural deles, né? E ele materializar isso. Então, é muito bom. Gestão das emoções. Então, foi o que eu comentei. Nem tudo dá para ser agora e muitas vezes terá que esperar. Então, tem que lidar com as frustrações. Então, vai ter aquele dia também que vai querer uma coisa que mesmo que ele escolhesse entre a bolinha e o carrinho, mesmo assim não teria dinheiro suficiente para comprar. E aí ele vai ter que esperar. De repente, mais 1, 2, 3 semanas. Lidar com isso é muito importante, né? Porque é o tal do imediatismo, de ter tudo ali na hora que quer, na hora que perde o valor, perde a vontade passa muito rápido, porque foi saciado muito rápido. Então, é interessante isso também. E, obviamente, exercer a gratidão, né? A gratidão é um exercício, mas que a gente deve colocar em prática desde cedo, para a criança perceber que ela já tem coisas que ela gosta, que ela já vivencia coisas que ela gosta, né? Então, coisinha simples. Então, chega no final do dia, eu pergunto, filho, o que foi muito legal no seu dia hoje? E às vezes ele solta a minha bola amarela que eu tenho. Tá bom, então vamos agradecer pela sua bola amarela. Ele é grato por aquilo, né? Ele é feliz com aquilo. Então, para mostrar para a criança que ela já tem coisas também que ela gosta, que ela é feliz por ter aquilo, né? Então, isso é muito interessante. Bom, isso vale para a gente também, né? Então, é coisas que valem tanto para a gente quanto para a criança. Pode passar, Rafa. Então, a educação financeira, ela vai muito além de saber fazer contas, né? É sobre lidar com as emoções, né? Então, e foi o que eu comentei. Acho que um dos grandes vilões das finanças, falando agora da fase adulta, são as emoções. É a gente saber lidar com isso, né? É muito... As emoções nos trazem os impulsos. E muitas vezes a gente não sabe controlar isso, não sabe fazer escolhas, não sabe parar a pensar o que é prioridade, é onde a gente pode se perder também nas nossas próprias finanças, né? Então, as emoções, elas ditam muito isso, e se a gente não tiver esse controle, eu diria que é uma habilidade que é muito importante a gente ter também na fase adulta, né? E na fase infantil, elas têm muito mais o impulso já está desenvolvido nelas, né? O desejo, a necessidade já está desenvolvido, o que não está é o racional. Então, as próprias ferramentas de educação financeira ajudam nisso também. Bom, aí vou chegar um pouquinho agora aqui na parte de exemplos, né, de como você pode ensinar educação financeira para suas coisas ricas por faixa etária. E aí a gente vai conseguir abordar aqui todo mundo que está vendo a live, tá? E aí, antes de mais nada, acho que tem um ponto muito importante para pontuar aqui, que é a questão dos pilares do desenvolvimento infantil, né? Que a gente não pode deixar de citar aqui, que cada criança é única, cada criança tem um tempo de desenvolvimento, né? E independente se é educação financeira, se é uma educação formal, de uma escola, enfim, ela tem os pilares, né? Que é a parte genética, né? Que é questões biológicas, tem a parte do ambiente onde ela está inserida, tem a parte socioeconômica, né? Então, uma criança que ela não tem condições ou uma nutrição, né? Ela não em questões até de alimentação mesmo, né? Se ela come bem ou mal, isso interfere, consequentemente, no aprendizado dessa criança, no desenvolvimento do aprendizado dela, né? Então, e a questão da segurança também, né? Se ela é acolhida, se ela tem a referência dos pais próximos, né? Se ela tem essa proximidade. Então, tudo isso tem estudos que mostram que isso implica diretamente no desenvolvimento da criança. Mas é claro que a gente está pegando aqui, eu estou falando de uma forma geral, mas estou pegando aqui um recorte, né, nosso aqui,
que eu entendo que a gente estaria dentro desses pilares, que daria para a gente falar sobre isso de forma tranquila, né? Mas acho que é bom pontuar, porque a gente está tratando de crianças e a gente precisa entender o desenvolvimento delas também. E mais um ponto aqui, antes de eu entrar nos de 3 a 5 anos, é que não é porque não tem aqui de 0 até 3 anos que você não pode ensinar educação financeira. Porém, não é a educação financeira, né, de você, de repente, dar um cofrinho, de você aplicar a semanada, de você falar do preço para a criança, porque, de fato, ela não vai assimilar o que você está dizendo por uma questão da fase que ela está, da janela de aprendizado daquela primeira fase, né, daquela primeira infância. Mas, com certeza, o ambiente que ela está, a forma que é tratada finanças dentro de casa, então a gente sabe que muitos casais brigam, ou até tem pesquisas, né, que um dos motivos de divórcio de casais são as finanças, né? Então, se a criança está inserida num ambiente onde falar de dinheiro é sinônimo de briga, ou de uma forma negativa, ela, de certa forma, ela está percebendo isso e ela está com aquelas memórias no subconsciente, né? Memórias implícitas que eles falam, né? Não é aquela explícita que você lembra que você foi, que você vivenciou aquilo, né? Dificilmente a gente lembra que a gente viveu no 0 a 3 anos, mas de forma inconsciente isso está lá. Então, é super importante essa fase, porque eu falo que você vai empilhando conhecimentos. Não é o que você aprendeu dos 3 aos 5, não vai poder ser usado dos 5 aos 10 e, consequentemente, na outra idade. Não, isso vai acumulando, vai criando meio que skills, né? Você vai criando... esqueci a palavra agora, mas é como se você fosse criando armaduras e, né, vai se tornando cada vez mais forte com relação a essa habilidade. E, consequentemente, com certeza, do 0 aos 3 anos, você adquire habilidades como criatividade, autonomia, liberdade, muito por conta do ambiente que você está inserida, a criança, né? Que, por consequência, a hora que você falar de uma semanada, a hora que você falar de escolhas, a hora que você falar de prioridades, ou da própria frustração, é uma criança que emocionalmente vai ter uma base melhor para lidar com tudo isso. Claro que cada criança é uma criança, tem o seu tempo, então, obviamente, tem que considerar tudo isso. Dito isso, vamos falar um pouquinho mais de prática mesmo, né, que é dos 3 aos 5 anos, que também tem a ver com o ambiente, né? Então, foi o que eu comentei. É um momento que dá para deixar a criança manusear o dinheiro, obviamente, com supervisão, né? Fazer combinados. Então, hoje a gente vai sair, a mamãe, o papai vai ter que ir numa loja para comprar determinada coisa, mas a gente não vai comprar nada para você hoje. Você pode olhar, você pode pegar, mas a gente não vai levar nada. Rita, é garantia que vai dar certo? Não, não é garantia. Mas são combinados que você já vai fazendo. A criança já vai entendendo que ela vai entrar numa determinada loja e que não vai ter nada. Pode até ser que ela peça, né? Vai que meu pai e minha mãe esquecem do combinado, né? Que essas crianças estão anos-luz na nossa frente. Mas aí também, obviamente, a nossa firmeza é dizer, não lembra do nosso combinado? Hoje não vai rolar. Então, já criar essa expectativa na criança é muito importante. Hoje em dia, eu vou em loja com meu filho de brinquedo tranquilamente. Ele pede? Claro que ele pede, ele é uma criança como qualquer outra criança. Mas eu sempre lembro, filho, mas hoje a gente ia comprar alguma coisa para você? Não, mamãe. Então tá bom. Faz até uma cara, né, tipo, abaixar do tipo, ai meu Deus, ela não esqueceu o combinado. Mas é isso, tá? Mas a gente vai fazendo esses combinados e vai ajudando a gerar essas emoções, né? Essas frustrações. O ensinar a ganhar e a perder é super importante e os jogos ajudam muito. Então, jogos de tabuleiros ou jogos de cartas, obviamente, conforme a idade. E eu vivo na pele essa emoção. Meu filho tem uma grande dificuldade de perder. Ele não sabe lidar com as emoções da perda. Então, ele faz hoje esporte, muito também, obviamente, por várias questões, mas essa também ajuda muito, porque ele chora, ele fica nervoso, e tudo isso ele tá encarando esses sentimentos de frente, né? Ele tá vivenciando aquilo, e a gente só aprende assim, né? Para a mãe, às vezes, dá uns apertos no coração, é difícil, mas a gente tem que seguir. E também, assim, vai no mercado, leva o seu filho junto.
Ó, a gente tem uma lista aqui, isso aqui que eu vou pegar, eu vou escolher isso e não isso por conta disso, o que é preço, o que é valor, tudo isso você pode ir falando de uma forma muito tranquila, né? Numa conversa, não precisa ser todos os itens do mercado, mas uma coisa específica, até se a criança pedir, eu quero esse chocolate, então qual que a gente vai escolher? Ó, a mamãe pode pagar até tanto, qual que você quer? Né? Claro, tem custo, benefício, tem tudo isso que não dá para a gente colocar tudo aqui, mas você já pode ir inserindo a criança nisso, né? Isso que eu quero dizer. Dos 5 aos 10, aí é mais prática, né? Do 3 aos 5, você está ambientando a criança, você está falando, você está mostrando, né? E aí vamos para a prática mesmo, porque só na prática que a gente vê que a teoria nem sempre é aquela, né? E aí foi quando eu iniciei a semanada por aqui, por exemplo. Então, a semanada é você dar um valor por semana para o seu filho, para que ele possa comprar uma determinada coisa que ele queira, né? Buscar nas histórias conceitos de educação financeira, isso você pode até antes, tá? É que eu quis quebrar aqui um pouco os exemplos, mas eu tenho uma história muito legal da Apertada e Sem Espaço, que era uma senhorinha que reclamava da casa dela, e aí o sábio pediu para ela colocar todos os bichinhos lá, e ela viu que a casa dela era até espaçosa, não era tão pequena. Então, para mostrar a questão da gratidão, né, de que você já tem coisas boas, e às vezes a gente não enxerga isso, tudo você vai pegando um conceito e fala, olha como é importante isso, quando você estiver... E aí, com certeza, quando a criança está com a semanada, é muito mais fácil dela entender tudo isso. Por isso que eu acabei colocando aqui, tá? Resolução de problemas através das brincadeiras. Então, até o pedir da criança, eu quero isso, isso, isso. Poxa, hoje não vai dar, mas como é que a gente pode fazer para resolver isso? Quando que você faz aniversário? Então, a mamãe vai se programar e você vai me ajudar com isso, isso e isso, para que eu consiga comprar o que você quer no seu aniversário. Vamos juntos nessa? Chama a criança, uma brincadeira, uma gincana, sabe? Eles gostam muito. E aí também começaram a separar os seus orçamentos em projetos de curto, eu não estou conseguindo ler aqui, mas eu acho que é de curto, né? De imediatos e de curto prazo. Que é justamente a criança saber o que ela quer agora e o que ela pode guardar para um projeto um pouquinho mais demorado, tá? E dos 10 aos 14 anos é a fase de pertencimento. Ele já se entende parte daquilo. Então, você pode ensinar conceitos de fazer dinheiro, que é o empreender. Então, de repente, a criança quer um objetivo que só a mesada não vai... Ele quer acelerar esse processo. Como ele pode fazer isso, então? De repente, fazendo coisas em troca de dinheiro, vendendo algo em troca do dinheiro, ou fazendo algo que ele tem habilidade em troca de dinheiro. Aí inicia a mesada, porque a criança tem mais noção de tempo, a semanada ela é adequada porque é uma vez por semana, é mais curto prazo. A mesada você já dá uma vez no mês, a criança já consegue assimilar isso melhor. Ela pode ter seu próprio orçamento, né? Então ela tem lá as entradas e saídas, ela vai organizando isso, ela tem essa capacidade. Você pode inserir cada vez mais a criança nas finanças da casa, né? Então, aquela coisa, não vou falar dos problemas financeiros com meu filho ou com a minha filha. Não, olha, a gente precisa consumir menos água, consumir menos luz, toma um banho um pouco mais rápido, ou quando sai do quarto apaga a luz, tudo isso você está inserindo a criança e está pedindo uma ajuda para ela está entendendo o consumo consciente como resposta para isso, né? Por exemplo. E, obviamente, reforçar a doação, né? É super importante a criança do dinheiro que ela tem, de repente, separar um pedaço para a doação, ou ganha algo novo, por consequência, retira algo que ela já não está usando tanto. Então, isso com 5, 10 anos, depende da criança, obviamente, mas é mais difícil. Às vezes ela não quer, ela tá... Por mais que ela não brinque, a hora que você fale que vai dar, ela não quer aquilo, né? Não, mas eu vou brincar. Aí ela quer brincar com o brinquedo de novo. Então, mas com certeza com 10, 14 anos tem mais essa noção aí social também e que é super importante, né? Pode passar, Rafa. E aí eu gosto muito dessa frase, né? A infância é o chão sobre a qual caminharemos pela vida inteira, né? Da Lia Luft. Então é isso, assim, a infância é super importante, né? Tudo que a gente está criando agora, ou tudo que a gente está plantando agora, semeando, desculpa, a gente vai plantar ao longo da nossa vida inteira, né? Então, por que não inserir a educação financeira, que é super importante? Até pelos dados que eu mostrei para vocês. Pode passar, Rafa.
E aí, pontos de atenção, né, para a gente ir para o encerramento aqui. Vocês, como responsáveis, né, vocês são pontos-chave nisso, né? Então, nós somos referência para as nossas coisas ricas. Então, tomar cuidado com o que você faz e fala, né? Porque isso tem um grande peso nesse processo. Então, aqui, da mesma forma que eu falo para meu filho, você precisa esperar para comprar algo, eu também mostro, ó, a gente fez uma viagem recentemente, eu expliquei para ele, a gente está se programando, né? Eu, papai trabalhando, foi juntando dinheiro para conseguir fazer essa viagem agora de férias. Então, a gente vai inserindo nisso nele, para ele fazer as conexões. Ah, eu faço isso, mas meus pais também fazem, né? Isso é muito importante. A presença, né? Então, educar financeiramente não é só dar a mesada e tudo bem, eu estou educando meu filho, eu dou a mesada para ele. Não, tem que acompanhar de perto para entender as dificuldades, se ele está pegando dinheiro e gastando tudo, se ele está sabendo guardar, para que ele quer aquilo, ele precisa ter esse direcionamento, né? Afinal, ainda é uma criança, não podemos esquecer disso. E cada criança é única, foi o que eu comentei, né? Respeitar a sua individualidade, a sua personalidade, o seu período de desenvolvimento. Então, vai fazer com que todo esse processo seja prazeroso e divertido, que é o mais importante, né? Para a criança é uma brincadeira, é uma gincana, é um jogo, não é algo penoso para ela, né? Então, trazer isso e entendendo cada coisa rica como funciona, isso vai ajudar muito, né? Pode passar, Rafa. E aí, educar financeiramente é um dos maiores investimentos, né, para o futuro da criança. Eu tenho certeza que os lucros que vão ser obtidos nesse investimento é exponencial. Assim, não consigo nem mensurar para vocês o resultado disso, mas com certeza vai ser muito positivo. Não tenho dúvidas sobre isso. E aí, eu não sei se tem... E aí, bom... consegui, né? Consegui no meu tempo aqui. A gente ainda tem mais uns recadinhos, mas vou passar para a Rafa agora. Perfeito, obrigada, Rita. Nossa, foi incrível aqui, né, essa palestra. Bom, então, pessoal, eu estou colocando aqui novamente o site, tá? Então, para a gente ainda continuar ali interagindo, tá? Então, para quem não conseguiu entrar no início, estou passando aqui agora. Então, se vocês puderem acessar o www.menti.com, esse é o código, né, para poder acessar ali a nossa página, e tem um QR Code também, caso vocês queiram acessar pelo celular. Bom, então, aqui o próximo slide, eu vou passar aqui adiante para mais uma perguntinha para vocês, tá bom? Então, bom, depois que a Rita comentou, né, alguns métodos, né, que ela usa e até orienta aqui o pessoal. Então, qual que vocês hoje já usam, né? Caso vocês já inseriram ali, então, a mesada ou a semanada, se vocês conheciam, né, a semanada, entre jogos, brincadeiras, ou na rotina, né, no mercado, em alguma hora, né, que vocês forem comprar alguma coisa, já ir orientando as crianças. Ó, tem bastante outros aqui. Legal. Muito bom, ó, tem gente que conhecia a semanada. Legal. Tem gente também que usava a mesada, a maioria aqui jogos e brincadeiras e na rotina. Mais a rotina e os jogos, né? Legal. São ótimos também, nossa. Muito bom. Perfeito. Bom, vamos lá então. Agora tem um desafio para vocês. Como planejadora que sou, tem que ter o próximo passo, tem que ter os planos de ação. Vamos lá, Rafa, vamos falar aqui. Então é o seguinte, gente, baseado em tudo que eu falei aqui com vocês, queria fazer um convite de vocês testarem a semanada com as suas coisas ricas, né? Então, como vai funcionar? Primeira coisa é conversar com a sua coisa rica, né? E convidá-la para participar de uma brincadeira com você, né? Então, pergunte algo que ela gostaria de comprar e fale que o desafio é que ela irá conquistar isso ao invés de ganhar, né? Então, ela vai ter que passar por algumas etapas aí desse desafio. E aí, explique o como, né? Então, através do dinheiro que ela vai juntar toda semana com o seu acompanhamento, com o acompanhamento do responsável, né? Defina com a sua coisa rica algo atingível, isso é muito importante, principalmente pensando que a criança, como eu comentei, para ela é muito difícil essa questão do tempo, né?
Então, não dê um objetivo, né? Quer dizer, ela vai falar, vou chutar aqui, tá? Eu quero uma bicicleta. Só que você vai dar R$5 por semana, né? Vai demorar um pouquinho para ela juntar o dinheiro para a bicicleta. Então, pensar em coisas mais assim do dia a dia, que vocês sabem que ela gosta. Por exemplo, eu dou o exemplo do meu filho, né? Hot Wheels é sucesso, tanto que eu até coloquei aí o exemplo. Então, ele juntando dinheirinho, aí é ele mesmo. Ele foi lá no mercado comprar e depois passou no caixa com as moedinhas dele para comprar o Hot Wheels. Então, esse tipo de coisa, né, que é atingível e que a criança, num curto espaço de tempo, ela percebe como funciona e fica motivada para os próximos desafios, né? E aí, como sugestão, eu daria como data target o Dia das Crianças. Nada impede, gente, porque Dia das Crianças é uma data específica, né? Então, nada impede que os pais deem também o seu próprio presente para a criança, como no Natal, como no aniversário e tudo mais. Mas, como é simbólico, né, o Dia das Crianças, seria como uma sugestão, tá? Super encorajo vocês a fazerem. E aí, gente, como uma ajuda, tá? Caso vocês julguem importante, necessário, mesmo porque a maioria não faz semanada, né? Se não me falha a memória, mas os jogos e as rotinas e tal. Eu desenvolvi, né, e venho desenvolvendo várias ferramentas, e uma delas foi o Guia da Semanada, tá? Que é um guia interativo com 8 passos simples e didáticos para você colocar em prática de forma imediata. Então, é como se fosse... Tem uma historinha, né, para explicar o porquê da educação financeira, muito em linha com o que eu já conversei aqui com vocês, e mais um pouquinho, né? Mas você vai preenchendo alguns campos. Então, qual o valor que eu vou dar? Qual o dia da semana que eu vou dar o valor? Porque acaba sendo um comprometimento aí com a sua coisa rica, né? Então, no final, você vai ter um plano, um guia personalizado. Então, isso é muito legal. E aí é aplicável no momento zero. E eu desenvolvi até por um pedido das pessoas nas redes sociais, né? Por não saberem como começar isso, mesmo eu divulgando como eu faço, né? As pessoas queriam ter uma coisa mais personalizada, e aí eu cheguei nesse guia. E aí eu alinhei aqui com a Rafa que eu ia disponibilizar para vocês com um cupom, né, de desconto específico para vocês. Então vai estar lá, vocês teriam que colocar, né, GE Coisa Rica, tudo junto. E aí vai ter um desconto específico para vocês, com validade até amanhã às 18 horas. Então, caso vocês falem, nossa, vai ser legal, vai me ajudar nesse passo a passo para eu fazer o desafio, fica aqui como uma proposta para vocês, tá? E aí você pode, tanto pelo QR Code, acessar o link, como entrar no meu... Convido vocês também a participarem lá comigo nas redes sociais, que é o @coisarica.financas. Lá também tem o link na bio, né, do manual, e aí vocês aplicam o cupom, tá bom? Ou pelo QR Code. Perfeito, Rita. Muito obrigada. Imagina. Bom, pessoal, temos aqui uns minutinhos para as perguntas, tá? Então, nesse mesmo link que eu passei anteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou alguma situação, né, talvez que vocês fizeram e queria compartilhar aqui com a gente, podem ficar à vontade. E aí nós conseguimos olhar por aqui. Vamos ver se, por enquanto, não tem nenhuma, mas acredito que o pessoal deve estar conectando. Tá bom, vamos ver. Enquanto o pessoal tá escrevendo aqui, conta pra gente o que o Dudu já conseguiu com a semanada dele. Boa pergunta. Eu estou aplicando com ele desde o início do ano, que eu comecei a semanada. Até um parênteses, eu comecei com 4 anos, ele não correspondeu. E aí, olha como é interessante, né? Você perceber e ver se a criança está preparada ou não. E aí, eu abortei e voltei agora com 5 anos e já foi outra pegada, né? E aí, o Dudu, o primeiro que ele conseguiu comprar foi um Hot Wheels. Então, eu dou R$4 por semana para ele, então em um mês ele comprou um Hot Wheels, e aí ele foi lá com as moedinhas dele, achou o máximo, e aí depois ele me pediu um livro, e aí nesse livro ele tem uma coleção, então atrás tem lá, depois leia esse, aí ele olha lá atrás e fala, mamãe, agora eu quero esse. Então a gente entrou numa fase de livros agora, né, o que eu não acho nada mal. E aí ele comprou já 3 livros, e um carrinho com a semanada dele. E aí já tive a experiência de ir com ele na livraria comprar,
Já tive a experiência de pesquisar com ele na internet para ver qual que era o mais barato para comprar, e aí chegou pelo Correios, né? Então já tive as duas experiências, e aí ele me deu dinheiro, né? Porque eu paguei pela internet. Mas foi isso, foram 3 livros, e ele está prestes a comprar o 4º. Então foram 3 livros e um carrinho. Muito bom. Bom, tá chegando aqui as perguntas, então, para gente. Então, boa tarde. Como os pais devem, né, ou podem avaliar em situações de descontrole emocional da criança diante do não? Sim, isso é super desafiador, né, para os pais, tenho total consciência disso. Eu acho que minimizar isso são os combinados, né, para começar. Então, já sabendo que vai... E eu percebo isso com meu filho, já setar as expectativas. Se alguma coisa sai do que a gente tinha planejado e ele não sabia, ele ainda não sabe lidar bem com isso. Então, eu acho que os combinados ajudam muito. E no momento que você estiver vivenciando isso, é muito difícil, eu sei, principalmente em lugares públicos, mas o que eu leio, o que eu acompanho sobre desenvolvimento infantil é o acolhimento, né? É você acolher aquela criança naquele momento que ela realmente... E assim, não adianta muito falar, porque ela está naquele momento irracional, ela não vai nem te escutar. Então, assim, é mais o acolher, não adianta a gente querer dar lições ali, que ela não vai assimilar nada, mas depois explicar, e a educação financeira é até na forma que a gente conduz isso, né? Pensando que o não foi através de algo que ela pediu, né? Tô assumindo aqui, e que os pais falaram que hoje não era possível. Então, explicar para a criança depois que não vai ser possível comprar todos os dias, ou todas as saídas, né? E aí já faz os combinados. Aqui em casa, os combinados são que os presentes, assim, vão ser mais de aniversário, Dia das Crianças e Natal. E se alguma coisa foge, porque pode fugir de vez em quando, eu explico. Ó, a gente está te dando por isso, isso e isso, ou porque a mamãe quis te dar, mas isso não é do nosso dia a dia. Lembra que é Dia das Crianças, aniversário e Natal? Lembra, mamãe? Então tá bom. Então, o que eu diria é isso, é o acolhimento no momento do estresse, mas não perder a oportunidade depois de relembrar como as coisas vão funcionar, né? Como vão ser as regras daqui para frente. E os combinados ajudam muito, na minha opinião. E muita paciência. É importante, né? É importante. Perfeito. Bom, como surgiu a ideia de iniciar com o Dudu? É aquela coisa, né? Foi meio que natural, assim, porque como eu trabalho com isso, é aquela coisa, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Apesar de que eu brinco, às vezes sai uns ferrinhos meio torto, viu? Confesso. Porque é filho, porque é emoção, porque é relacional, né? Mas pela minha experiência, por eu ver com os meus clientes, né? Diversas situações. Então eu falei assim, isso é uma prova de amor, né? Eu não posso pegar, da mesma forma que eu divulgo isso nas redes, porque eu julgo importante outras pessoas saberem, eu preciso aplicar isso dentro de casa, porque eu sei o benefício que isso vai ter para o meu filho lá na frente. Só que eu sempre tive isso na minha cabeça, vai ser divertido, vai ser leve, não vai ser uma coisa imposta, sabe? Então a gente faz as marcações do X, então para ele é um jogo. E como no final ele ainda compra, ele acha o máximo, né? Então, é isso. Perfeito. Vamos para a próxima. Que tipo de tarefa você entende que devemos premiar a criança e que tipo devemos mostrar que é obrigação? Ótima pergunta. Não associe semanada ou mesada a obrigações da criança, tá? Não associe, porque aí a criança distorce valores. Ela fala, então eu vou receber dinheiro só para arrumar minha cama, né? Mais ou menos assim. Então, assim, afazeres da criança, que é de responsabilidade dela, conforme a idade de cada criança, não associe a mesada e a semanada. Confesso que nem mau comportamento do meu filho eu associo a semanada. Eu trato isso de outra forma, né? Eu converso com ele e falo das consequências disso, mas eu não deixo de dar a semanada por ele ter tido um mau comportamento, porque senão ele vai aprender que eu preciso me comportar bem para ganhar dinheiro, e não é esse o objetivo, né? Ele precisa entender que tem que se comportar porque precisa se comportar em determinadas situações, porque tem que ser daquele jeito, não tem outra forma. E
como é uma criança, ela está aprendendo, né? Então, não associe atividades que são obrigações da criança, tá bom? Agora, conforme a criança vai crescendo, você pode dar atividades que ela pode ser remunerada. Então, de repente, eu pego alguns exemplos, assim, meio soltos, assim, mas a criança vai ajudar o vizinho a levar o cachorro para passear, por exemplo. E aí, mais adolescente, eu já diria, né? Já para os seus 14 anos, vai receber um dinheiro por isso. Ela tem uma habilidade de fazer pinturas, então ela vai fazer quadros e vai vender para a tia, para a avó, vai ganhar dinheiro com isso. Então, é nesse sentido, mas o que é obrigação da criança, do próprio adolescente, continue sendo obrigação, independente de receber semanada ou não. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Será que eu passei uma? Bom, aqui está assim. Parabéns pela palestra. Sempre compartilho as situações financeiras da casa com meu filho e quando digo não para algo, geralmente entende com tranquilidade ou negocia um novo prazo. Perfeito, perfeito. E provavelmente a forma que você falou não, né? Provavelmente você está explicando. E é aquela coisa, tem criança que aceita, mas assimila isso melhor, tem crianças que não. Então a gente vai ter que achar formas, né? É o que eu falo, cada coisa rica é única e a gente que vai ter que identificar isso. E por isso que a presença é tão importante, né? Porque só estando presente você vai identificar tudo isso. E que bom que você gostou da palestra. E parabéns por compartilhar isso com seu filho, muito bom. Perfeito. Mais uma. Já fiz esse exercício proposto no desafio com meu filho, quando ele tinha apenas 2 anos e meio, porque ele já demonstrava interesse, e foi fantástico, super funciona. Nossa, tá vendo? Assim, eu falo que não existe cartilha pronta, né? E aí tem as super coisas ricas, né? Que já mostra essa habilidade inata, assim, né? Então, se ele já demonstrou, se funcionou, só continua, né? Porque vai ser só sucesso. Muito bom. Bom, vamos para mais uma. O que você sugere quando existem irmãos com pouca diferença de idade, 6 e 4 anos? A semanada individual ou valendo para os dois? Eu faria individual, perguntaria o que cada um quer, e aí, claro, você vai dividir o quanto você vai dar na semana, né? Dividir igualmente para os dois. E 4 e 6 anos, eles estão numa diferença realmente pequena, assim, para assimilar, né? Tudo isso. Então, o que você vai direcionar para o de 6, bem provável que o de 4 vai conseguir acompanhar, até porque tem o irmão, né, como referência. Mas eu faria individual, não faria junto, não. E quebraria o objetivo de cada um também e o acompanhamento de cada um. Faz junto, né? Obviamente, ali no momento que for dar semanada, dá para os dois, né? Faz junto com os dois, mas cada um tem no seu objetivo. Legal. Quais os melhores livros para ensinar bebês de 1 ano? Olha, de educação financeira foi o que eu comentei, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com essa idade no desenvolvimento, na fase em que aquela criança está se desenvolvendo. Então, ela é muito mais tátil, ela é aquela criança que quer explorar as coisas, né? Que quer pegar muito as coisas. E eu acho que é muito mais o ambiente que ela está inserida do que a ferramenta em si, para que ela desenvolva a criatividade, a autonomia, a liberdade, e obviamente o ambiente que ela está inserida, onde ela vai acabar pegando isso naturalmente, né? Mas, de qualquer forma, tem um livro que é da Cássia de Aquino, é uma escritora que ela foca em educação financeira, e, poxa, agora só me falhou o nome. Acho que enquanto você vai passando aqui, Rafa, eu posso buscar aqui rapidinho, porque lá ela fala exatamente de todas as idades e fala, inclusive, de meses, mas os meses é isso que eu estou te falando, são mais as questões emocionais do que qualquer outra coisa. Mas eu vou pegar aqui certinho para te passar o nome. Perfeito. E aí, a última pergunta, até para a gente não estourar tanto tempo. Tá. Boa tarde. Como os pais... Ah, não, eu acho que já foram todas. Foram? Eu acho que sim. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, legal. Eu acho que foram todas, sim. Bom, só para responder, o livro chama Como Falar de Dinheiro com o Seu Filho, da Cássia de Aquino. E lá ela fala desde os primeiros meses, né, de vida.
mas é mais ou menos o que eu estou te falando aqui, mas, obviamente, né, é legal se aprofundar, pegar a leitura, então é uma leitura que eu recomendaria, tá bom? Perfeito. Aí são os contatos, né? Fiquem à vontade, ó, gente, fiquem à vontade. Eu sempre estou respondendo lá os meus directs, né, no Instagram. Às vezes demoro, né, mas eu respondo. E também tem um e-mail, às vezes você quer mandar algum feedback, como está sendo a sua coisa rica, até a semanada, enfim, mandem para mim que eu respondo com o maior prazer do mundo. E é muito legal receber esses feedbacks, é muito bom. Porque eu acabo compartilhando, além do meu conhecimento, o que eu vivencio. Aí me vem esses relatos. Com 2 anos e meio já aplica a semanada. Aí você fala, gente, tá vendo como não existe um caminho certinho? Mas existe um caminho a ser traçado. E aí você vai adequando conforme cada coisa rica. E aí eu encerro, né, deixando essa pergunta, principalmente, depois, não vai dar para a gente saber, mas até para quem falou que acha muito cedo, né, a educação financeira, mas se não for agora, será quando, né? Então, finanças é também assunto de criança e depende muito da forma que a gente aborda, depende muito da forma que a gente conduz. Mas dá para a gente extrair muito ensinamento importante aí, mesmo com crianças, brincando, se divertindo, sendo criança. Não se esqueçam disso, sendo criança. Muito importante, né? Bom, então, pessoal, já fica aqui um próximo convite para vocês, tá? Então, nosso próximo encontro será dia 27/10, às 3 horas da tarde, tá? Então, eu peço para vocês seguirem a Rita, seguirem a nossa página, né, no Instagram, então, Gebsaprev, _ oficial, que lá, geralmente, a gente comunica quando tem novas reuniões, palestras, né? Bastante conteúdo legal, tanto aqui o nosso quanto o da Rita, tá bom? E aí a ideia, né, Rafa, é a gente conversar sobre o desafio, né? Vai ser mais um bate-papo mesmo e que eu queria muito ter esse feedback de vocês, mesmo que não tenha comprado ainda, porque pode ser que vocês não vão comprar no Dia das Crianças, mas até esse momento, a gente está falando aí de aproximadamente 2 meses, 2 meses, né? Então, como foi esse processo, né? O que vocês aprenderam, quais foram as dificuldades? Vai ser muito legal a gente fazer essa troca. Perfeito. Bom, Rita, muitíssimo obrigada pela palestra, foi sensacional, é muito importante, né, a gente saber quais são os métodos, a partir de quando, né, porque sem conhecimento realmente a gente não consegue ali seguir adiante e fica com esse pensamento, putz, será que é muito cedo, né, ou será que é muito tarde? Não, o momento é sempre agora, né, dependendo ali da situação e da idade ali da criança, mas sempre tem ali um jeitinho de inserir. Exatamente. Né? Perfeito, Rita. Bom, então, muito obrigada pela parceria. Então, nós nos encontramos até dia 27, tá? Então, pessoal, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada novamente, Rita. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até, pessoal. Tchau, tchau.